1 Reis 19, verso 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor e lhe questionando nesses termos: o que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas a fio da espada, e eu fiquei solitário, restou somente eu, e agora procura também tirar a minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: saia deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Diga para o seu irmão: saia deste lugar, irmão. Caverna não é o seu lugar. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas e os pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor de terras. 12. Em seguida do terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu que aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: o que fazes aqui, Elias? Diga para o seu irmão: o que você faz aqui, irmão? Aí o que respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho ao Senhor dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas a fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procura também tirar a minha. Diga para o seu irmão: tirar a minha vida. Até aqui por enquanto. Nessa noite, querido, nós queremos falar aquilo que o profeta Elias passou num período de crise, de decepção. Nós estamos vivendo dias que lidar com o emocional não é fácil. Se eu fizesse uma pergunta hoje para alguns de vocês diretamente, eu teria certeza que vocês estão sofrendo com problemas emocionais, grande maioria, ou por ansiedade, ou por preocupação, ou por alguém que se foi, que você amava, enfim, tantas outras situações. A grande verdade é que o texto no verso 6 fala que Elias entrou numa caverna, e essa caverna para Elias foi um período que ele se isolou e se escondeu, porque Jezabel havia o ameaçado, como nós lemos no capítulo passado, na outra série, um pouquinho antes de falar disso. Eu quero falar que o profeta, ele não está isento da sua mensagem. Essa realidade, nós somos seres humanos e temos defeitos e temos que saber lidar com essas situações. Quando você está ansioso e alguém fala para você: por que você está ansioso? Pastor, é possível viver uma vida sem ansiedade? A Bíblia diz que é possível. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se Deus tem cuidado de nós, então eu não posso viver uma vida ansioso. Se eu vivo pela provisão de Deus e por fé, eu não posso viver ansioso e preocupado, porque eu sei que o meu Pai Celestial vai me dar o que eu preciso. Se Elias então viveu esse episódio, a palavra do Senhor diz que ele foi até Horebe, e definitivamente, em específico, aquele lugar, a caverna onde Moisés escondeu e experimentou a presença do Senhor no monte, em Êxodo capítulo 34. Elias vai no mesmo lugar onde Moisés um dia subiu também. Ou seja, aquilo que funcionou para outra geração pode também funcionar para a nossa. Aquilo que Deus falou ontem pode cumprir hoje. A palavra do Senhor diz que uma geração louvará a próxima geração. Nós precisamos entender que a forma de buscar a Deus é a mesma, mas a manifestação será diferente. Aquilo que Deus vai fazer por intermédio da sua vida é exclusivamente através da sua vida e não da minha, e você precisa descobrir isso.
Deus não vai usar um instrumento que deu para você, na minha vida. Deus vai usar o instrumento que colocou na sua mão, na sua vida. Ele te deu uma identidade. Você precisa descobrir que você tem uma importância para o Senhor. Quando eu e você entramos na caverna, ou seja, dentro do nosso problema, ficamos curtindo um período de amargura, um período de tristeza, e isso é preocupante. Por quê? Porque nós precisamos entender que duas coisas vai ser manifesta: ou a voz da ameaça do inimigo contra nós, ou o Senhor vai falar conosco e nós vamos obedecer a partir daquilo que Ele falou. Nós precisamos obedecer a Deus, ouvir a sua voz, porque a palavra do Senhor diz, no capítulo de Salmo 25, no verso de número 12, ele diz que aquele que teme ao Senhor, Deus o conduzirá ao caminho que ele deve andar. Nós precisamos entender nesse período difícil que eu e você estamos passando, como o profeta Elias passou, que Deus não se esqueceu de nós. Olha para o Senhor e fala: Deus não esqueceu de você. Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele ensinará o melhor caminho a seguir. Está aí. O que teme, o homem que reverencia a Deus, o homem que honra o Senhor nos seus caminhos, Deus não deixa ele sem direção, Carlos. Um homem, uma mulher que busca a Deus, Deus não permite que esse homem saia do propósito. Antes, quando ele sair do propósito, o próprio Deus vai trazer ele de volta. Se você sair do propósito que Deus tem para você, qual é o propósito? A restauração da sua família que você busca. Talvez você está buscando alguém que faça alguma coisa por você. E deixa eu dizer uma coisa: quem vai fazer alguma coisa por você é Deus e não os homens. Alexandre, se tiver alguém lá atrás que não esteja fazendo nada, traz para cá para o culto, por favor. A grande verdade é que a direção que Deus nos dá não é de entrar na caverna e ficar lá. Deixa eu dizer, você pode chorar, você é humano, você pode curtir as dificuldades, mas não é o seu lugar, não é a vida inteira, é um momento na sua vida. Escute bem, o profeta Elias sabia que aquele momento difícil na vida dele, ele fala com o Senhor. Quando Deus fala: Elias, sai desse lugar. Diga para o seu irmão: sai da caverna. Existe você entrou, mas Deus vai te tirar dessa caverna, irmão. Olha para mim, quem te colocou dentro da caverna não foi Deus, foi você. Só que quem vai te tirar da dificuldade que você está vivendo é o próprio Deus, aleluia. Você precisa entender que a dificuldade que você enfrenta não assusta a Deus, mas manifesta Ele em sua vida. No capítulo 19, versículo 9, ele entrou numa caverna e passou a noite. Diga para o seu irmão: uma noite. Quantas vezes Deus está nos chamando para clamar uma noite, para chorar por esses problemas que nós estamos sofrendo, e a gente está intermediando aquilo que não pode mais intermediar. Existe um período que Deus quer que você busque pela sua casa. Existe um período que você precisa ter suas próprias experiências. Então Elias ouviu a voz do Senhor e questionou: o que fazes aqui? Diga para o seu irmão: o que Deus quer perguntar para você, o que você faz aqui? Ele está dizendo o seguinte: o propósito que eu tenho para você não é aí. O propósito que eu tenho para você não é essa dificuldade. O futuro que eu tenho para você não é esse, é muito melhor que você imagina. No verso 10 ele respondeu: sinto minhas entranhas consumir por causa do zelo. Eu estou ardendo, ou seja, ele está dizendo: eu estou firme, eu estou guardando a lei. Está difícil, mas eu tenho colocado o meu amor. Eu tenho compreendido que o Senhor me escolheu, o Senhor Deus dos exércitos. Por quê? Porque todos abandonaram, Senhor, a tua lei, quebraram a aliança, mataram os profetas, e solitário restou somente eu. Agora também procuram tirar a minha vida. É exatamente assim que a gente muitas vezes pensa que eu e você, por estar passando dificuldade, vai comover a Deus. E aí a gente acha que Deus é obrigado a vir no nosso tempo e mudar a nossa vida. E a gente se esquece que existem pessoas também fiel a Ele. A gente pensa que por causa que nós estamos na igreja, eu sou mais fiel que meu pai, eu sou mais fiel que minha mãe, eu sou mais fiel que meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai te aparecer e falar quem é você para Ele. Aleluia, Senhor. E a pergunta que eu faço para os irmãos é essa: se eu e você tentarmos correr de Deus, Deus não tem como você correr dele, porque Ele está em todos os lugares.
Você está lá no seu medo, Deus está lá. Você está sofrendo, Deus está aí no seu sofrimento. Você está vivendo um momento de alegria, Deus também está contigo no momento da alegria. Ele nunca te deixou. Só que aqui a Bíblia fala o seguinte: quem tem zelo pelas coisas de Deus não anda com uma vida atrapalhada. Quem tem zelo pelas coisas de Deus vive, como Davi falou: o zelo da tua casa me consome. Ou seja, gaste tempo em honrar a Deus, porque Deus vai fazer com que a sua vida mude outras pessoas. Você foca muitas vezes no seu problema, mas tem muitas pessoas passando dificuldade. Diga para o seu irmão: Elias tinha uma paixão por Deus. É isso que ele está dizendo: eu tenho uma paixão pelo Senhor, eu tenho sido zeloso. Após a idolatria se findar no Monte Carmelo, na visão de Elias, o povo volta novamente. E aí ele diz: fiquei só eu. Aí a Bíblia diz que ele se sentiu sozinho, a depressão instalou. Elias pensava que somente ele era fiel a Deus, e achava que quando ele fosse morto, não haveria mais ninguém para servir a Deus. Olha Elias, às vezes parece a gente que estamos passando das dificuldades para Deus falar para nós que a gente não é a última coca do deserto, que Deus tem muita gente aí guardada e fiel a Ele também. Às vezes a gente acha: Deus, você não está me vendo, eu oro, eu estou fiel, eu jejuo, eu vou à igreja, mas por que as coisas não funcionam para mim? Porque Ele está dizendo: calma, não chegou o tempo, chegou o tempo do outro, o seu ainda não chegou. E a gente acha, porque a gente é fiel, Deus tem que agir na hora que a gente quer. Não é assim. Deus está dizendo: continue zeloso, mas na minha hora eu vou agir. Diga para o seu irmão: não é na sua hora, é na hora de Deus. Diga para ele: não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Romanos capítulo 12, 11 vai dizer: não sejam descuidados pelo zelo, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Irmão, não dê desculpa por causa do problema que você enfrenta para viver uma vida de pecado. Não dê desculpa para se afastar do Senhor, para se afastar da igreja, para se afastar da palavra de Deus. A gente acha, porque estamos vivendo uma vida pecaminosa, Deus não me ama mais, eu continuo, pastor me ajuda, eu não consigo sair. Consegue sim, seu cara de pau. Quem entrou aí foi você. Então jejua para sair disso, ore mais para sair disso, e vigia com o que você vê. É isso que é o problema. Ele estava passando por um problema emocional, mas ele não estava desviado. Mas ele achava que era só ele que tinha ficado. Deus está dizendo: eu tenho mais pessoas fiéis, muito mais do que você. A gente acha que eu achamos que é a fidelidade. A fidelidade é somente dizimar, da glória a Deus, aleluia, e vem igreja. Fidelidade é honrar você, é honrar a Deus no seu casamento. Fidelidade é honrar a Deus no seu namoro. Fidelidade é honrar o seu pai e sua mãe. Fidelidade tem a ver com honra, respeito. Diga para o seu irmão: fidelidade tem a ver com respeito e honra. E aí então Deus fala assim: então sai para fora. Deus vai te tirar para fora hoje. Levanta a tua mão. Essa caverna não é o seu lugar, é só um momento de luta. Deus vai se manifestar na tua vida. Sai para fora, creia, dê mais uma chance, porque o Senhor vai libertar e vai restaurar aquilo que você não vê. Deus já chamou a existência daquilo que não existe na sua vida. Abraão se fortificou nesse Deus, o Deus que chama as coisas à existência como já fossem. Por quê? Olha para mim, Deus está dizendo assim: eu sou fiel, Abraão. Você vai gerar uma multidão de filhos. Por isso que ele muda o nome dele, pai de multi. Mas aos olhos de Abraão não tinha nada, mas no mundo espiritual já aconteceu. Porque a gente acha que por fato de não se materializar, como a gente está vendo o irmão, como a gente está vendo essa mesa, que Deus nos esqueceu. Ele está dizendo: no mundo espiritual já aconteceu, então se posiciona para isso se materializar. Só vai se materializar através da obediência da palavra. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 28, verso 1: se ouvires a minha voz, palavra, quando eu prego, você está ouvindo a voz de Deus. Quando a palavra é pregada, é Deus falando com você, aleluia. Quando a palavra prega para você, é Deus falando com você. Então quando Deus fala assim: olha, quando ouvires a minha voz e obedecer o que? A palavra. Então todas essas bênçãos te seguirão. As pessoas querem ser abençoadas sem comprometimento com Deus. Não tem como, não funciona.
obediência está atrelada a guardar a palavra de Deus. Lembra para a igreja de Éfeso, ele fala assim: perdeste o primeiro amor, lembra de onde caíste. Aí ele olha para uma outra igreja, a igreja de Filadélfia, e fala assim para ele: tendes pequena força, mas guardaste a minha palavra. Está entendendo? Está sofrendo uma luta, está chorando, está difícil, mas é fiel. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? A palavra do Senhor diz que ele não pode negar a si mesmo. Pode ser o homem infiel, mas Deus é fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. A gente gosta de falar isso. Por que ele é fiel? Ele não é fiel porque a gente fala, ele é fiel porque ele fala e cumpre. Quando Deus cumpre o que ele vai falar, ele espera que eu e você estejamos atrelados a essa realidade. Eu chamo de fé. Por quê? Porque a fé não é o que eu vejo, é o que eu creio. Se eu esperar ver que a minha vida financeira vai mudar daqui a um ano ela vai mudar. Mas se eu perceber que Deus pode mudar de uma semana para frente, ele vai mudar daqui a uma semana. Aleluia. Se a gente focar no problema e esquecer que há um Deus que governa a nossa vida, a gente vai focar na voz de Jezabel e vai parar de ouvir a voz de Deus. A gente vai ouvir a voz da circunstância. A gente vai ouvir: se droga um pouquinho, bebe mais, depois você pede perdão, fornica mais um pouco, olha a pornografia, se masturba, ninguém está vendo. Essas são as vozes que precisam se parar de falar no seu coração. A voz da carência. Aleluia. Essas vozes matam você. É exatamente isso. Então o Senhor fala para Elias: Elias, sai para fora. Diante das palavras que Deus ouviu, diga para o seu irmão: quando você acha que você é fiel mais do que os outros, Deus começa a mostrar o que é fidelidade de verdade. Verso 11, acompanha comigo. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar. Diga para o seu irmão: sai deste lugar, e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou o vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo o Senhor não estava no vento. Olha para mim. Deus mandou o vento, mas não estava. Segunda coisa, a palavra do Senhor diz: quando o vento parou de soprar, diga para o seu irmão: Deus enviou um terremoto forte, porém o Senhor não estava no terremoto. 12. Em seguida o terremoto caiu um fogo. Digo fogo. Então diga bem alto: ar, vento, terremoto e fogo. Domínio. Mostra o domínio que Deus tinha sobre tudo. Alguém está ouvindo? Se ele manda vento, se ele faz o terremoto, se ele envia fogo e não está nisso, ele está dizendo o seguinte: todo o poder que você usou, toda a manifestação que você usou para o meu nome ser glorificado, eu usei você, mas eu não sou isso. Essas são as ferramentas. Sabe de uma coisa? Tem muita pessoa que fala assim: eu tenho este dom, mas você não está pronto para ele ser utilizado. Então a Bíblia diz: busque os melhores dons com zelo e aperfeiçoa o dom que há em ti. Se ele é pedaço da Bíblia, a Bíblia fala que eu devo aperfeiçoar o que ele me deu, os instrumentos que ele me deu, a ferramenta que ele me deu, para não subir aqui e falar besteira, e eu tenho que te corrigir. A gente acha que porque Deus nos deu um dom, que a gente é usado numa área melhor do que o outro, sentimos melhor do que ele. E Deus está dizendo: Elias, muitas pessoas experimentou um tempo de manifestação, mas a manifestação ou os dons não é eu, isso é carisma, isso é um presente que eu dei. Mas a minha pessoa é mais importante do que tudo que eu já te dei, Elias. Você pode trazer fogo do céu, você pode ver terremoto, a brisa do vento que você sentiu no Monte Carmelo, eu estava ali, mas não era esse fato. Olha para mim, não era esse fato que Deus estava dizendo a ele. Ele estava dizendo o seguinte: eu tenho o poder sobre a terra. Tudo que eu falo, como Jesus falou para Pedro: lance agora. Ele tem o governo do mar, dele é a terra e a sua plenitude. Aleluia. Se tudo é dele, ele está dizendo: está no meu governo, está no meu controle. Você experimentou muitas manifestações
manifestações, mas está na hora de você sair dessa caverna, e para sair dela você tem que ouvir a minha voz. Sabe o que eu estou dizendo? Pular no culto, dar glória a Deus, aleluia, Deus te encher, cair nas cadeiras não significa nada. O que vai transformar a tua vida é a intimidade que você tem com Deus. O que transforma a nossa vida é a nossa intimidade, é o quanto eu busco de Deus para a minha vida. Eu não oro para Deus me usar, eu oro para me parecer com Ele. Eu oro para ter a direção dEle. Eu oro para que a palavra de Deus governe no meu coração, e eu não tome decisões ou escolhas. Como eu disse lá no Facebook, as pessoas se diz cristã, mas ela não consulta o Cristo para as escolhas que ela está fazendo. Eu sou cristão, tá? Você é cristão que não anda como um cristão, o que adianta? O cristão, ele não tem escolha, é Cristo que põe as escolhas e ele anda. Alguém está me ouvindo? A palavra do Senhor diz que Deus colocou obras para que eu andasse. As obras já existem, eu só tenho que caminhar. Sabe de uma coisa? Deus só vai fluir na tua identidade, Deus só vai fluir no dom que Ele te deu, mas você precisa ouvir a voz dEle para que os dons sejam aperfeiçoados. Ele está dizendo o seguinte: se Ele deu com poder, lembra do fogo? Sim. Lembra da chuva? Sim. Terremoto, tudo isso você usou. Só que para ouvir a minha voz, você vai ter que sair desse problema, da caverna, porque eu vou mostrar quem sou eu para você. Diga para o seu irmão: se você viver na caverna, Deus não vai se revelar a você. Deus só pode se revelar fora da caverna, fora do seu problema. Pastor, se Ele permitiu o problema, verso 12, em seguida o terremoto caiu um fogo, o Senhor não estava no fogo, depois do fogo veio um sussurro de brisa, suave e tranquila. Deus está dizendo: aprenda a ouvir a minha voz, aprenda a identificar a minha presença, até mesmo nas pequenas coisas, ou até mesmo na brisa suave. Nem todo culto Deus tem que vir com fogo, com saraiva de fogo, irmão. Nem todo culto a gente vai sair cheio pulando, mas tem culto que você vai ouvir a voz de Deus falando no seu coração, como hoje. Deus está te chamando você para sair da caverna e entrar no seu quarto, que Ele está te esperando lá. Saia do seu problema hoje, levanta a tua mão, saia do seu problema hoje. Ouça a voz do Senhor. Diga para o seu irmão: vento impetuoso, tremores de terra, fogo, são elementos que acompanham habitualmente as manifestações de Deus. Acompanha, mas não é Ele. Não foca no dom que Deus te deu, foca nele, porque o dom sem Ele não é nada. Você está focado no que vai fazer, e Deus está dizendo: deixa eu fazer em você primeiro. Deixa eu transformar você primeiro, para você não dar mancada. Deixa eu transformar o seu caráter. A intimidade é o que cura. Olha para mim, esse altar público aqui é bonito, ele é gostoso como qualquer igreja, mas o que vai nos sarar, curar e transformar é a intimidade, quando ninguém vê, só os olhos dele estão lá. Isso que Deus quer com você. O murmúrio de leve brisa simboliza a espiritualidade, intimidade com o eterno. Tinha cotidiano com seus profetas. Êxodo 40, 38, Zacarias 14, do verso 4 e 5, Atos capítulo 2, do verso 2 e 3. Está aí os textos. A brisa suave mostrava uma espiritualidade que Elias carregava, que precisava carregar naquele momento difícil. Olha para mim, existe um problema que às vezes a gente não vai sentir Deus, mas a gente sabe que Ele está conosco na hora difícil. Tem vezes que você não vai sentir um fogo, não vai sentir arrepio, não vai tremer a perna, mas Ele está contigo, aleluia. A palavra do Senhor diz que só João Batista viu descendo sobre ele o Espírito Santo no formato de uma pomba. Deixa eu dizer uma coisa: Deus está contigo na hora mais difícil também, e nessa hora você tem que mostrar que é espiritual. É agora. É agora que você tem que mostrar que você é espiritual. É agora que você tem que mostrar que você é uma mulher de oração, que tem intimidade para poder passar por esse obstáculo. Salmo 42, o verso 2. Ezequiel 42, verso 2 diz: eis que pude contemplar a glória do Deus de Israel, que se aproximou pelo caminho do Oriente. O som, olha aí, o som da voz de Deus parecia o rugido de muitas águas, avançando com poder, e toda a terra resplandecia diante da sua glória. A palavra
palavra do Senhor diz que a voz de Deus faz separação do fogo, aleluia. A voz de Deus faz separação de tudo, ou seja, não importa se o fogo não veio, não importa se o terremoto não veio, não importa se o refrigério não veio, Ele está contigo. Ouça a voz dEle, Elias. Se você não aprender a ouvir a voz de Deus, você vai sucumbir. Se você não aprender a ter uma vida espiritual sozinho, eu posso te discipular, mas há um dia que você precisa ser enviado, meu filho. E aí? Se eu te enviar para outra nação, como é que faz? Você não sabe ser crente. O novo convertido precisa de discipulado. Quem é maduro precisa ter experiências pessoais com Deus. Olha para mim aqui. Zacarias é o pai de João Batista, sim ou não? Vocês estão fracos na Bíblia, irmão. Estou percebendo isso. Zacarias era o pai de João Batista, e a Bíblia diz que ele ficou silencioso até o milagre acontecer, porque ele não acreditou que ele poderia ter um filho. Pois bem, João nasce. Só que a história diz que João não foi que nem o pai sacerdote. Pela linhagem, João Batista tinha que ser sacerdote, sim ou não? Sim, o pai era sacerdote, o filho também tinha aqui. Só que João faz diferente. A gente acha que o que a gente já viveu no passado vai validar o presente. Deixa eu dizer uma coisa: Deus tem novas experiências, Deus tem um começo, Deus tem novas coisas, Deus tem uma unção nova para te dar, Deus tem um renovo para te dar, Deus tem uma graça nova, alacasubinência. Deus quer que você levante um altar novo para que o vinho novo desça. O vinho novo só pode vir em odres novos. Aí a gente pensa: eu já orei muito lá atrás, eu já jejuei muito lá atrás. Meu filho, Deus está falando hoje: quem é você? O que você tem feito agora? Escute bem. Quando João Batista é profeta, Deus está dizendo o seguinte: Zacarias, você é sacerdote, mas o teu filho está inaugurando uma nova era, um novo tempo. Ele não vai ser o que você foi. A sua geração precisou de você, mas a nova geração precisa de profeta. Aleluia. Deus vai iniciar um novo tempo para você. Pega aí, levanta a mão. Deus vai iniciar um novo tempo para você. Ninguém está entendendo o que eu estou pregando, não é possível. Deus vai iniciar um novo tempo para você. Eu estou profetizando isso. E essa manifestação será um tempo de intimidade, de crescimento com Deus, de espiritualidade carregada no seu caráter. Uma espiritualidade que ninguém vai te tirar. Pode passar, olha para mim. O socorro vem do Senhor, não é do monte. Olharei para o monte, da onde vem o meu socorro? O meu socorro não vem do monte, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tem hora que você precisa dele falando com você diariamente. Deus, Senhor, olha, eu tô contigo. Eu tenho sido zeloso também, estou contigo, filho. Está difícil, aguenta, é um tempo só. Não vou te tirar não, isso é bom para você. Até esse pecado, hábito que você está fazendo é bom para você, porque o dia que você sair, nunca mais você vai andar nele. O dia que você sair, desculpa, lógico que se você sair nunca mais se vai andar nele, mas o dia que você sair, você vai ajudar outros também a sair. Isso é para você entender que você não consegue ser liberto. É só Ele que pode te libertar. Quer aplaudir? Faça isso. Você não consegue, irmão, precisa dele. Está entendendo? Não é a tua força, senão você já tinha saído. Por que não consegue? Falta o Senhor, falta a presença, falta mais de Deus. Talvez algumas coisas estão travadas na sua vida por causa do seu casamento que está torto. Está na hora de arrumar o seu casamento. Pare para arrumar seu casamento. Pare para arrumar a sua vida espiritual. Depois você não vai chorar. Isaías 30:20, olha como é importante ouvir a voz de Deus, gente. Vou concluir. Ainda que o Eterno te ofereça o pão de adversidade, disse o olha aqui, está na Bíblia, vou ler de novo para falar que não é minha palavra. Isaías 30:20, ainda que o Eterno te ofereça pão de adversidade e água de aflição. Que isso, pastor? Deus te oferece. Coma também o período difícil, para que você valorize o que eu vou fazer amanhã. Olha o que ele diz: o seu mestre não tornará a esconder-se. Sim, os teus olhos verão aquele que te instrui. 21, teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Esse é o caminho, segue-o já.
Você vai ouvir uma palavra, o dia que você pensar desanimar para a direita ou para a esquerda, Ele vai dizer, continue diante, não desvie teu olhar. Ele vai falar com você, é essa voz que você precisa ouvir. Este é o caminho, segue Ele, não desvia. Essa voz vai falar mais alto do que a voz da circunstância na sua vida. Vamos ler o verso 13 e 14. O que fazes aqui, Elias? No primeiro momento, o verso 9, pergunta convite de Elias considerar as razões pelas quais particularmente tinha vindo ali. Baseado em sua resposta, a autorrevelação de Deus, segunda pergunta, pode deixar explícito o que é o tempo de estar em outro lugar. Diga para o seu irmão, tempo de estar em outro momento com Deus. Por quê? Foi por duas vezes. O que fazes aqui? Não foi? Diga para o seu irmão, quando Deus pergunta pela segunda vez, Ele quer que você tenha certeza que é Ele que vai mudar a sua história. Ele está dizendo isso aqui, ó. Você quer parar servindo ao Deus tanto na rotina diária como na obra qual foi chamado. Elias foi chamado para uma obra. Elias foi chamado para ser profeta. Elias foi chamado para trazer a nação ao arrependimento. Mas no período difícil, ele sai da caverna, vê as manifestações, o vento, o terremoto, o fogo. Deus não estava. Depois Deus fala com uma voz suave, brisa suave. Diga para o seu irmão, é nessa voz que Ele está com você. Salmo 36, 9 diz, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz somos iluminados. É graças à luz de Deus que somos iluminados, gente. Nós só estamos de pé porque o Senhor é que nos fortalece. Elias, você não vai morrer, eu sou a fonte da vida para você. Você não vai parar, sai desse lugar, sai da sua caverna. O que fazes aqui? Ele está dizendo, existe um caminho que eu coloquei para você trilhar. Então caminha, continua, prossiga, porque é muitas coisas ainda que eu vou fazer através de você. 15 e 16, a missão de Elias já tinha sido cumprida. Desde o momento em diante tomaria um novo rumo. Diga para o seu irmão, ungir Eliseu. Quando a gente pensa em parar, quando a gente acha que nós somos mais fiéis do que os outros, Deus está dizendo assim, eu vou levantar uma pessoa agora, porque você não é perfeito. Vou levantar uma pessoa que vai fazer mais milagre do que você, Elias. Diga para o seu irmão, você não é uma pessoa insubstituível. Deus vai levantar alguém melhor no seu lugar. Se você parar, se você não quiser, Deus envia de outro lugar para assumir o lugar que era teu. A palavra do Senhor está dizendo que haveria 3 indivíduos que Elias deveria ungir. Primeiro, Eliseu, profeta no lugar dele. Segundo, Jeú. Terceiro, Azael, um rei de Judá e um rei de Israel. Foram instrumentos de Deus. E um segundo, outro tempo de missão: exterminar todos aqueles que eram contra o povo de Deus, cujo coração era duro, como Acabe e Jezabel. Diga para o seu irmão, através de você ainda, Deus vai te capacitar para levantar pessoas através de você. Alguém pega essa palavra? Essa dor não será o teu fim. Deus vai te usar, Deus vai levantar você ainda para ungir muitas pessoas. Você acha que acabou, mas você tem unção na tua vida. Deus vai te capacitar para ir mais longe, para levantar pessoas, para tocar em pessoas, para vidas, marcar uma geração. E aqueles que você não conseguiu guardar, Deus vai usar você para levantar outros que possam guardar uma geração. Pode aplaudir Ele. Termina agora. Termina agora. Tem 2 pessoas que estão aqui, que se não parar o que está fazendo habitualmente, você nunca mais vai conseguir sair disso. Um é jovem, o outro é um pouquinho mais de idade. Deus está dizendo o seguinte: esse pecado vai te prender e você não vai mais conseguir sair dele. Pare hoje. Deus não pode levantar uma pessoa torta, porque essa pessoa vai dar escândalo. E quando você estiver lá em cima, o diabo vai pôr um pratão, você vai cair e uma geração inteira vai cair com você. Por isso Deus não pode te levantar assim. Se Elias olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa: Deus não paparicou Elias, não. Deus está dizendo o seguinte: não é só você que é fiel, porque você acha que só você ficou. Eu estou olhando lá na frente alguém que eu vou preparar e vai ficar melhor que você. Alô?
Esse é o nosso mal. Se eu não orar, Deus levanta outro para orar na sua casa. Se você não ser fiel, Deus vai levantar sua esposa para ser mais fiel que você. Agora não vem com desculpa dizer que Deus te abandonou. É porque você já viveu algumas manifestações e Deus está dizendo: eu tenho uma nova. Alô? Fica de pé, terminou o culto. Olha que benção. Põe a mão no coração. Diga assim comigo: hoje, tudo aquilo que desagrada a Deus, eu quero hoje permitir ser arrancado da minha vida. Diga: Espírito Santo, me dá força. Diga: Espírito Santo, me dá força. Põe a música do Paraná para mim, Anderson. Diga: Espírito Santo, me dá força. Anderson, põe a música do Paraná. Você sabe qual é. Espírito Santo, me ajude, feche teus olhos, a viver o chamado que o Senhor tem para mim. Diga que a partir de hoje eu possa viver um novo tempo espiritual. Deus está contigo. Continua com os olhos fechados. Ouça a voz dele. Ouça a voz dele. Fala com ele agora. Deixa o Espírito Santo, ele está aí. O Espírito Santo está aí. Ele está trazendo paz para você, Tatiana. Não desista. A voz de Deus está falando aqui nessa noite. Ouça a voz de Deus. 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 Levanta seu clamor. Saia da caverna, Alessandra. Deus te abre uma porta hoje. Se você não ouvir a voz de Deus, você vai morrer. Se você não ouvir a voz de Deus, você não vai ser levantado, a sua casa vai ser destruída. Deus está com saudade de você. O Espírito Santo está soprando hoje. Irmãos, é tempo de nós nos convertermos de verdade. Como é que você está orando se você não abre a boca? Abre a boca, irmão. Chora. Chora pelo seu pecado, pela sua negligência, pela sua falta de oração, pela sua falta de Bíblia. Oramara calassore melecai. Ele está aqui, ele está aqui. Ayareo serei calarote bereto marai. Conheça o teu Deus. Oh! Há um renovo de Deus hoje aqui. Uma nova capacitação vem sobre você agora. Tebas, calabá, tocalabá séria. Deus te levantará. Oh glória, lavado calabaxúria, rebada calacérgia. Vocês iam para o culto, o que vocês estão fazendo aqui atrás? Deus quer você, Ele quer você, Ele quer você. Ele te quer, Ele não aguenta mais ver você distante dEle. Para de negligenciar, para de fornicar, irmã.
Chega, isso vai matar você. Você não vai casar, as coisas não vai fluir. Vai ficar travado a vida inteira. E até sair da igreja, porque depois vai culpar o pastor. A igreja nada muda. É você que não muda para se levantar, para ajudar. Em vez de orar para sair, ora para ser transformada. Em vez de orar para ir para outra igreja, ora para Deus te levantar aqui e cuidar de pessoas. Em vez de ficar murmurando, falando mal, abre a tua boca e profetiza sobre a tua casa. Ah, eu chamo e não vem. Ora mais, talvez falta mais um pouco de oração. Ah, eu chamo minha mãe, ela não vem. Não deixa ela não vir. Ore mais. Ore para Deus salvar o teu irmão então, para ver se ela vem. Talvez se seu irmão vier, ela vem, irmã. Muda a sua oração. Deus vai te dar estratégia. Levanta a tua mão. Deus está dando nova calassubitaracandarai, estratégia, poder, autoridade. Mas também não perca a intimidade que você está conquistando com Deus. Ouça a voz dele, ouça a voz dele. É tempo, mude rápido, mude rápido. Deus quer levantar você. Alabachore calabandarai. Não é você somente que é fiel. Tem muita pessoa aí fiel aí, irmão. Tem muita pessoa fiel passando dor, dificuldade. A fidelidade não está com a gente, está com Ele. Filha, hoje Deus toca na tua saúde, viu? Está tirando um cansaço do teu peito, uma fadiga nas suas mãos, na articulação. Deus está mudando. Deus vai dizer para você: eu te trouxe aqui. É tempo de você afirmar: através da sua vida eu salvarei todos da sua casa. Não haverá impossíveis. Eu abro uma porta para te honrar. Eu trago trigo na tua mesa, filha. Eu tenho uma palavra de esperança, diz o Senhor. Eu tenho uma palavra de graça para olhar Kebinai, para transformar a tua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Cássia, Deus está ungindo a tua boca. Tu tens chamado para adorar o nome de Deus. E Deus vai dizer para você que Ele não esqueceu de você. Deus tem visto sua alamachura, a tua luta, a tua perfeição, a tua perseverança. E Deus manda dizer para você que Ele te dá uma palavra de alegria hoje. Haverá paz no seu alamachura essa semana no teu coração. Oh, Eremai, teu pai foi embora, mas o pai está aqui contigo. Ele cura. Abadacalai. Levanta a tua mão, abre a tua boca. Há uma unção aqui hoje. Deus está a levantar você ainda para levantar outros através de você. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Chega de cair. Chega. Deus tem novo tempo, Thaís. Chega de carência dominar o teu coração. Deixa a presença. Não casa se não mudar, mas depois não administrar problema. Entrega teu namoro no altar, querido. Entrega tua carência no altar. Entrega teu Isaac no altar. Se separa um pouco para Deus. Vamos aplaudir Ele, glorificar.